Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 4, versículos do 14 ao 22. Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. E sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado conforme seu costume, no dia de sábado. Foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Palavra da salvação. Glória a vós. Para a gente ver, né? Como é que a providência age. Tudo que nós explicamos a respeito dessa caixinha, Jesus acabou de viver nesta palavra. Porque entregaram para ele um livro que ele não escolheu. Tiraram para ele. E ele abriu. E ao abrir o livro de Isaías, saiu esta passagem: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Gente, como é atual a palavra que Deus nos dá no momento de oração. Por vezes, uma palavra que foi escrita há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, se torna viva, concreta e retrata exatamente a realidade que nós estamos vivendo. Porque naquele dia, aquela palavra se cumpriu na nossa vida. E conta que Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. É importante tudo que fazemos na nossa vida, nós não fazemos de maneira simplesmente humana, mas tendo Deus conosco. As mínimas coisas que nós precisamos realizar, deveríamos fazer na força do Espírito Santo. Porque faz toda a diferença a gente ser um marido no poder do Espírito Santo, um pai na força e na sabedoria do Espírito Santo, uma mãe na unção do Espírito Santo. Faz toda a diferença que os trabalhos que nós realizamos, não realizemos sozinhos, mas com Deus. Isso dá eficácia, inclusive eficácia evangelizadora. Unge, enche da presença de Deus aquilo que nós fazemos, mesmo que a gente não abra a boca para dizer uma palavra. E Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo. Sua fama se espalhou por toda a região e ele ensinava nas sinagogas deles e eles o elogiavam.
O elogiavam por quê? Porque não esperavam aquilo do filho do José, não é? É interessante porque esta palavra, ela mostra duas maneiras de ver Jesus. Uma pelos olhos da fé, pelos olhos de Deus, e era como Jesus se via. O Espírito do Senhor repousa sobre mim porque me ungiu. E a maneira como muitos o viam, se surpreendiam e elogiavam porque não esperavam isso daquele homem. E alguns, inclusive, ali boquiabertos com esse ensinamento, não conseguiam se desprender da imagem que tinha dele. Não é ele o filho de José? Olha, nós precisamos aprender a fazer essa transição de olhar as coisas com olhos meramente humanos para aprender com o Espírito Santo. Isso também é discernimento dos Espíritos. Aprender a enxergar as coisas e as pessoas com os olhos de Deus. Aprender a olhar e a enxergarmos a nós mesmos com os olhos de Deus. Porque, sabe, tem muitas pessoas que se sabotam, que se atrapalham, porque não aceitam quem são. Não aceitam encontrar a Deus em meio às suas limitações e às suas imperfeições. Somos vasos de barro carregando um grande tesouro, mas temos um grande tesouro dentro de nós. Isso não nos permite negar a verdade. Todas as vezes que a gente vira as costas para a verdade, ela dá um jeito de se pôr no nosso caminho novamente. Igual a cartinha que foi colocada lá, mas voltou no outro dia, não é? A gente não é de Deus negando as nossas imperfeições, gente. Inclusive eu digo a você, tem, olha, pelo menos aí uns 35 anos que eu caminho assim firme com o Senhor Jesus. Então em 35 anos você vê muita coisa. E já vi muita gente boa, evangelizadora, que tocava, que cantava, que pregava, que tinha assim um ministério maravilhoso de oração, que ficou pelo meio do caminho, que acabou caindo e não conseguindo se levantar, porque se alienou da realidade, porque esqueceu que também era humana e recusou-se a aceitar a sua imperfeição. Tem muita gente que se atrapalha porque não aceita a sua fraqueza, porque acha que aceitar a própria fraqueza é negar a presença de Deus na sua vida, é negar a sua história com Deus. Não, não é nada disso não. O problema é que quando você nega a si mesmo, você não consegue se reconciliar com a sua história. Você não consegue curar o seu passado. Toda pessoa que põe uma máscara, ela protege a sua ferida de ser curada. Qual é o grande problema de nós queremos mascarar a nossa vida? É como você chegar diante do médico e começar a inventar desculpas para não mostrar a sua doença. Do que adiantou ir lá? Sabe, quando nós não aceitamos que a nossa vida é marcada pela fragilidade, porque os nossos olhos estão voltados só para o que é bom, a gente só quer enxergar na nossa vida o que é perfeito. Quando nós fazemos isso, nós tiramos de Deus a oportunidade de curar o nosso coração, de curar a nossa vida, de curar a nossa história. Sabe, tiramos de Deus a oportunidade de nos levar a uma reconciliação com o nosso passado, de nos reconciliarmos com nós mesmos. Porque infelizmente tem gente que não vai bem na própria vida, porque não aceita a história que tem, não aceita os erros que cometeu. E como não aceita, não assume, como não assume, não confessa, e como não confessa, não encontra perdão. Sabe, muita gente não consegue avançar com a própria vida, porque num desentendimento que teve, é incapaz de reconhecer a sua responsabilidade. E quando eu acho que a culpa é só do outro, é mais difícil ainda para mim perdoar, não é? Então, quando eu sou capaz de olhar o que eu vivi e olhar quem eu sou pelos olhos de Deus, eu sou capaz de ter misericórdia até comigo mesmo. Sou capaz de entender que é um plano de Deus
por me colocar na família que Ele me colocou e por me fazer viver a vida que eu vivi. Eu sou extremamente agradecido a Deus pela família que Ele me deu, pelo pai que Ele me deu, pela mãe que Ele me deu, pelas irmãs que Ele me deu, pela história que eu vivi, porque foi essa história que me trouxe até aqui. Foi essa história que modelou o Márcio que eu sou. Quando meu pai estava nos últimos momentos dele, né? E toda a família tem a sua história de conquistas, vitórias, alegrias, glórias, mas também tem as suas trevas, as suas sombras, a sua escuridão, as suas tristezas, os seus desentendimentos, as suas fraquezas. Não é? E muitas pessoas achavam que até porque quando eu saí de casa, saí num momento assim conturbado, tinha 14 para 15 anos, estava me descobrindo ali, adolescente, né? E não era muito a vontade do meu pai que eu saísse de casa naquela altura. Depois não era muito a vontade do meu pai que eu entrasse para a Canção Nova. Então alguns até pensavam que eu teria coisas assim a me reconciliar com meu pai, perdoar, pedir perdão. Mas não tinha. Porque nesses 30 e tantos anos que eu já tinha com Deus, isso foi vivenciado a meio do caminho. O perdão já foi acontecendo entre nós. O amor já foi sendo declarado entre nós. A amizade já tinha se estabelecido. Independente dos gostos, né, dele querer que eu não estivesse na Canção Nova, que eu fizesse outras coisas, ou de eu querer que meu pai fosse diferente em alguma matéria. Mas independente desses quereres, a amizade, o amor entre nós estávamos em paz, reconciliados. E ali, junto do leito dele, antes do seu falecimento, eu tive a oportunidade de dizer para o meu pai: eu não quereria nenhum outro pai na minha vida senão o Senhor. O Senhor foi o melhor pai que eu poderia ter. Para eu ser quem eu sou, eu precisava que o Senhor fosse na minha vida quem o Senhor foi e quem o Senhor é. Então eu quero lhe dizer, meu Pai, que eu só tenho agradecimentos. Eu quero lhe dizer, meu Pai, que eu só tenho boas lembranças. Quero lhe dizer que a minha história com o Senhor é uma história de alegria e de paz. Então, se o Senhor tem alguma dúvida, o Senhor fique em paz, porque eu amo. Mas eu só pude dizer isso depois de ter aceitado a imperfeição da minha vida, a minha imperfeição, a minha parcela de responsabilidade, de eu ter aceitado a minha história. Não adianta a gente querer a história do outro para nós, a história do outro, a história mais bela que tem na nossa vida é a nossa. A gente precisa abraçar a história da gente, porque quando você toma posse da sua vida, da sua história, do seu passado, ele é seu, você faz com ele o que você quiser, inclusive pode levar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele possa cumprir na sua vida esta palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Jesus está dizendo, eu sou ungido, eu tenho a força e o poder para te trazer uma boa notícia. Que a salvação foi derramada sobre a sua vida. Eu tenho a unção para trazer libertação a você que está preso, para fazer enxergar você que está cego, para trazer liberdade a você que se sente oprimido. É isso que Jesus está dizendo. Eu tenho da parte de Deus o poder e a autoridade para ligar e desligar, e vim trazer para você um tempo de graça da parte do Senhor. Gente, nós temos que parar com esses desgostos tolos que só nos afastam de Deus. Porque pior do que errar é a gente ficar patinando no erro e não ir adiante. Pior do que pecar é a gente permanecer no pecado por falta de humildade, para poder pedir perdão e começar de novo. Eu sei que muitos de nós gostaríamos de ter apenas um lado, sabe? Ser sempre aquela pessoa simpática, aquela pessoa senhora de si mesma, com autodomínio, aquela pessoa perfeita. Eu sei que muitos de nós
gostaríamos de ser assim. Só que a vida nos mostra que as coisas não se dão deste modo. Que enquanto nós caminharmos nesta terra, nós vamos conviver com as nossas fraquezas. Só para você ter um exemplo concreto. A mesma pessoa não acorda do mesmo jeito todos os dias. A maneira como você acordou hoje é diferente como você acordou ontem. E será diferente como você acorda amanhã. Um dia você está bem, outro dia você não está tão bem assim. E isso não tem a ver com a escolha da gente, isso tem a ver com a nossa fragilidade. Sabe? A vida despedaça essa ideia de perfeição que nós temos por esse mundo de agora. A gente pode criar nossas fantasias. Fique à vontade para imaginar o que você quiser. Mas daí vem a vida e mostra que nós não somos sempre bons. Mostra que também temos uma queda para o mal. Não é? Até foi bom como a gente começou com a frase do livro, que diz assim: o discernimento precisa situar o lugar que o inimigo ocupa em nossa fé. Porque aí nós vamos entendendo que também lidamos com a possibilidade da queda todos os dias. Que somos tentados. Que não somos sempre fortes, mas também fracos. Que nós não somos sempre simpáticos e amáveis, mas muitas vezes nós temos que lidar com a nossa própria agressividade. Que não somos sempre disciplinados, mas também somos bagunçados, mas também somos descontrolados em muitos momentos. Não é assim com você? Porque se não for, você ensina para a gente o segredo, porque comigo é. Por mais que, é claro que a gente melhora, não é? É claro que a gente amadurece. Mas o fato da gente amadurecer não nos dispensa de encontrar esse nosso lado obscuro muitas vezes. Agora que vem o mais importante. Na hora em que nós topamos com aquilo que nós não aceitamos da nossa vida, o que é que nós devemos fazer? Aquilo que esse povo fez quando viu Jesus proclamar esta palavra. Depois que Jesus anunciou o que ele veio realizar, ele fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Assim como houve um primeiro passo para o Everton, para, fazer deslanchar na vida dele a providência, inclusive em âmbito material. O primeiro passo para nós encontrarmos a cura de muitas das nossas feridas é fixar os nossos olhos em Jesus e abrir os nossos ouvidos para escutar as palavras deste Jesus. Quando você topa com a escuridão na sua vida, quando você percebe que você não é a pessoa que você gostaria de ser, que você não faz as coisas que você gostaria de fazer, que você não tem força para poder enfrentar as batalhas que você gostaria de enfrentar e vencer. O que você faz nesta hora? Nessa hora, olhe para Jesus. Sobretudo, olhe para Jesus que suportou a cruz. Olha, é uma cruz, é uma humilhação. Nós temos que admitir que nós não somos quem nós gostaríamos de ser. É uma humilhação a gente ter que aceitar que nós somos pessoas pecadoras, que nós somos atrapalhados, que muitas vezes temos que conviver com a crítica dos outros, crítica justificada, porque a pessoa está criticando aquilo que ela está vendo que não está bom em nós. É uma humilhação. Mas eu também tenho que lhe dizer que essa humilhação liberta. Porque a verdade liberta, não é o que diz a palavra? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós nunca seremos livres enquanto nós caminharmos na mentira. Nós nunca seremos felizes enquanto nós não aceitarmos quem nós somos de verdade. Vivemos na ilusão de quem nós somos, mascarando a nossa verdade. Isso não nos faz felizes, inclusive não nos deixa ser amados, porque enquanto a gente estiver interpretando um papel, uma personagem, as pessoas podem até amar esse papel e essa personagem, mas isso não somos nós. A falsidade impede a gente de ser amado de verdade. Então a melhor coisa que nós podemos fazer é permitir
que olhando para a cruz, olhando para Jesus, ouvindo a sua palavra, o Senhor nos faça reconhecer a verdade da nossa vida, ainda que dolorosa, ainda que ponha em evidência a nossa fraqueza, mas Deus não faz isso para nos torturar, faz isso para nos libertar, porque é conhecendo o nosso pecado que nós somos capazes de confessá-lo. É reconhecendo a nossa parcela de culpa que nós conseguimos também perdoar os que culpadamente erraram contra nós. É descobrindo os nossos erros que nós conseguimos consertá-los. É reconhecendo as nossas feridas que nós podemos trabalhar para curá-las. Então, a chave, o segredo que a palavra de Deus nos revela, para a pessoa tocar a vida para frente, é fazer o quê? É manter os seus olhos fixos em Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, a coisa mais segura que nós podemos dizer é que nós vamos cair. Eu lembro que quando eu era militar, e nós íamos para aqueles exercícios, né? Aquelas ginásticas, porque sempre tem o exercício físico, sobretudo naqueles que estão num período de formação, aí é diário. E nós tínhamos umas atividades físicas que recebiam o nome de preparatória. Preparatória 1, preparatória 2. E muitas delas contavam com equilíbrio e agachamento. Olha, quanto jovem desequilibrado, porque ninguém conseguia se parar em pé, até ficar treinadinho, né? E o primeiro segredo que a gente descobriu para não cair, porque foi nos ensinado, é manter os olhos no horizonte. Quem anda de bicicleta sabe disso. Se você quiser se desequilibrar, passe a olhar para o chão e para o pneu. Rapidinho você vai para o chão. Se você quiser manter o equilíbrio, olhe para frente. Se você quiser fazer um exercício sem se desequilibrar, põe os seus olhos na linha do horizonte. Se você quiser ter equilíbrio na sua vida emocional, afetiva, espiritual, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Temos de nos convencer de que êxito e reconhecimento, saúde e força não são as coisas determinantes para a nossa vida. Por que muitos de nós temos dificuldade de nos aceitar? Porque a gente não tem acumulado a quantidade de êxito que nós queremos. Porque nem sempre as pessoas reconhecem os nossos esforços. Porque talvez aquilo que a gente tenha feito é insuficiente para agradar aos outros. Talvez você não tenha vivido a experiência como Jesus, que chegou lá e era elogiado por todos por causa da palavra que dizia. Talvez nos falte saúde, nos falte força e nós não nos satisfazemos com uma vida assim. Só que nós precisamos entender que essas coisas não são determinantes. Eu não posso definir a minha vida só em vista disso. Eu preciso de um fundamento mais profundo. Porque se eu fundamentar a minha vida na minha força, ela vai ruir, porque a minha força vai esmorecer com o passar dos anos. Olha, nós podemos cuidar da saúde, gente, mas nós não temos controle sobre a nossa saúde. Quanta gente boa, determinada, disciplinada, diz: eu fiz tudo certo, mesmo assim eu tive doença. Eu caí num leito de hospital. E tem alguns que até para justificar o descuido com a própria saúde, aponta alguém que viveu essa experiência. Não adiantou de nada, ele se cuidou. Claro que adiantou. Não é? Mas a pessoa diz, não adiantou de nada, se cuidou tanto e acabou morrendo por uma saúde precária. Se não tivesse se cuidado, tinha morrido antes. Não é? Mas a nossa saúde é frágil demais, não está nas nossas mãos. Como é que eu vou fundamentar a minha vida na minha saúde? Até faz parte das respostas que a gente dá para as pessoas, né? Tendo saúde, tudo bem, o resto a gente conquista. Não é tendo saúde, tudo bem, o resto a gente conquista. Tendo Deus conosco, tudo bem. Porque se você tem Deus, até saúde você conquista. Nós não podemos fundamentar a nossa vida no êxito, nos sucessos. Porque todos os nossos sucessos são passageiros. E quem depende de ser feliz, para ser feliz, depende do reconhecimento dos outros, esse coitado está perdido. Porque nós lidamos também com a ingratidão de muitas pessoas.
Então onde é que você vai fundamentar a sua vida, meu amigo? Para você ter força, para você ter base, para você ter estrutura e para você ser feliz, você precisa de um fundamento que não vacile. Sabe qual é o seu fundamento? O meu fundamento, o nosso, precisa ser Deus. Vamos fazer o que Deus nos pede e enfrentar este nosso dia tendo como referência Jesus. Você que se perguntava, como é que eu vou viver esse dia de hoje? Como é que eu vou enfrentar esse dia de hoje? Olhos fixos em Jesus. A sua referência, a minha referência é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus suportou tudo. A palavra de ontem ainda diz isso para nós. Ele não se importou com a vergonha, com a humilhação, com a injustiça que ele teve que enfrentar, porque ele não tirou os olhos da alegria que o esperava. Jesus também tinha os seus olhos fixos em algo, na sua meta, na alegria que o esperava. E qual era a alegria que Jesus esperava? Conquistar a minha salvação, conquistar a sua salvação, conquistar a nossa salvação. Porque ele não tirou os olhos daquilo que o motivava, ele chegou até a meta que ele pretendia conquistar. Não tire os seus olhos do Senhor, que Ele seja a sua referência. Não vamos nos distrair com picuinhas que só nos desviam do céu. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que são meras distrações de Deus, da graça de Deus e do céu que nos espera. São coisas que põem em perigo a nossa salvação. Não vamos nos distrair com essas coisas, não. Vamos nos dedicar com garra, com perseverança, a fazer deste dia de hoje o melhor dia que nós possamos ter, porque pode ser que seja o único. Nenhum de nós sabe qual vai ser o nosso último dia. Um dia vai chegar. Se nós vivermos o dia de hoje como se fosse o último, acreditando que é o nosso último dia, que é a nossa última chance, de tanto fazer assim, um dia você acerta. Um dia vai ser o último. E quando esse último dia chegar, você viveu bem esse dia. Então, o que é que nós podemos fazer para que esse nosso dia de hoje seja santo, seja cheio de Deus, seja cheio da força que nós tanto precisamos? Primeiro, vamos afastar do nosso caminho todas as distrações, tudo aquilo que nos atrapalha a ser de Deus. Vamos colocar sobretudo de lado aquilo que nos tira da graça, que é o pecado. Primeira coisa é limpar o caminho. Segunda, acrescentar só o que é bom. Porque coisa ruim a gente não precisa trazer para a vida da gente. Já tem o demônio que joeira, coisa que não presta no nosso caminho. Já tem gente que traz o que não presta para a vida da gente, sem a gente pedir. Então nós não precisamos fazer isso não. Acrescente na sua vida só o que é bom. O que eu poderia fazer de bom no dia de ontem que eu não fiz e que eu posso fazer nesse dia? O que eu poderia fazer de bom neste dia de hoje que eu ainda não fiz? Perdoar alguém que me magoou? Tratar as pessoas com mais amor? Ser uma presença amiga para quem está triste, para quem está doente? Realizar o meu trabalho com zelo, com capricho? Que nós falamos aqui de dar as primícias para Deus. É uma tentação, é um erro a gente acreditar que dar as primícias para Deus, a gente está falando de dinheiro e só de dinheiro. Mas os frutos todos da nossa vida. Olha quanta coisa boa que independe de dinheiro, que eu acabei de dizer aqui para você. O que eu poderia fazer de bom nesse dia de hoje dentro da minha casa? Dar mais atenção ao meu filho? Então, correlacionar, montar uma lista de coisas boas, importantes, necessárias, que eu posso fazer nesse dia de hoje, lembrando de tudo fazer com Jesus, tendo os olhos fixos no Senhor.
sabendo que quando eu me determino a fazer o bem, Deus vai à minha frente, a graça de Deus me precede. Graças a Ele, a nosso Senhor e a força do seu Espírito Santo, a gente pode dar esse primeiro passo. Você aceita fazer isso hoje? Quer fazer isso agora? Dar esse primeiro passo com nosso Senhor? Porque graças a Ele nós podemos avançar. Graças a Ele nós conseguimos chegar ao fim. Graças a nosso Senhor, somos até tentados, muitas vezes pelo meio do caminho, somos tentados a desanimar. Mas quando a gente for tentado a desanimar, olhos fixos em Jesus, pense no Senhor. E vamos dar o nosso sangue para fazer aquilo que é a vontade dEle, aquilo que o agrada. Feche os seus olhos um pouquinho, se você puder, e vamos rezar, pedindo a Deus que nos dê esta graça. Senhor, diante desta palavra, percebendo que eu tenho duas maneiras de olhar a vida e olhar a mim mesmo. Uma com os olhos da carne, outra com os olhos do Espírito. Eu quero me achegar a Ti, Jesus, e confessar a Ti que muitas vezes eu sou aprisionado, dominado pelas cadeias pecaminosas que me prendem. Senhor, eu quero confessar aqui junto dos meus irmãos e diante de Ti que eu caio repetidamente naqueles mesmos pontos, naquelas mesmas fraquezas, e eu me torno culpado, Senhor, diante de Ti e diante do meu próximo, daqueles que convivem comigo, daqueles que estão ao meu lado. Eu quero, Senhor Jesus, reconhecer que eu caio muitas vezes porque eu não tenho resistido até ao sangue nessa luta contra os meus pecados e contra os ataques de Satanás. Mas a Tua palavra me revela que o Senhor me deu poder para que eu possa resistir às seduções do inimigo, não mais ceder às seduções do maligno. E diante da Tua face, Senhor Jesus, nesta manhã, eu desaprovo e condeno hoje o meu pecado e renuncio a ele, ao meu orgulho, à minha soberba, à minha inveja, à minha desconfiança, ao ciúme doentio que eu trago dentro de mim, à minha hipersensibilidade, Senhor, ao meu ressentimento, ao meu julgar, ao acusar as pessoas, a minha justiça própria, que com justiça não tem nada a ver, é só um nome bonito para eu me vingar das pessoas. Eu renuncio, Senhor, ao meu mentir, a toda e qualquer cobiça, lascívia, a toda impureza, a todos os maus pensamentos de tentação, de rebelião, bem como a cada pensamento que se volta contra Deus, a cada pensamento blasfemo. Em Teu nome, Jesus, e no poder do Teu sangue derramado, eu me separo destes pecados agora e declaro guerra aos espíritos das trevas que repetidamente me atacam e procuram me amarrar. Senhor Jesus, nós estamos celebrando a Tua ressurreição. Com a Tua ressurreição, Senhor Jesus, Tu pisaste a cabeça da serpente. Em Teu nome, o inimigo é obrigado a afastar-se de mim. Por Tua causa, Senhor, acabaram-se os seus direitos e as suas exigências sobre mim. Pelo sangue do Cordeiro, eu fui resgatado do meu pecado e eu fui resgatado de Satanás. Por isso eu peço agora, meu Senhor Jesus Cristo, que aceite o meu coração, aceite a minha vida, aceite este dia que eu entrego em Tuas mãos. Porque confiando na Tua vitória, eu declaro que eu estou redimido pela fé em Ti. Tu que és o triunfante Cordeiro de Deus, o vencedor, a quem o inimigo deve obedecer e diante de quem o diabo é obrigado a fugir. Tu és, Jesus, o libertador
pelo qual foi despedaçado o poder de Satanás e também o do meu pecado. E agora, aqui, nesse momento de oração, eu me decido, Senhor, por Ti, mais uma vez. Eu me decido por Ti, Jesus. Creio em Ti, Senhor. Quero seguir-te em Teu caminho de cruz, em obediência aos Teus mandamentos, pelo poder do Teu sangue redentor. Não quero mais desviar os meus olhos de Ti, mas manter os meus olhos fixos em Ti, meu Senhor Jesus Cristo. Senhor, Tu transformas o Teu sangue por mim derramado no Calvário em uma parede que me separa de todos os poderes do inimigo derrotado. Faz isto agora, Senhor. Coloca entre mim e este inimigo vencido, derrotado, o Teu sangue, Jesus, como uma parede intransponível. E eu declaro que eu estou redimido, libertado pelo Teu sangue. E por isso eu posso deixar tudo aquilo que me atrapalha para fazer a Tua vontade. Eu pertenço a Ti somente, porque Tu, Jesus, Tu és o vencedor. E colocando a mão sobre o seu coração, diga: eu pertenço a Jesus Cristo, eu sou de Deus. E com Deus eu posso fazer deste dia o melhor. E eu aceito que esta palavra se cumpra na minha vida. Porque é para mim, Jesus, que Tu vens trazer esta boa notícia, esta palavra libertadora. É a mim que o Senhor vem trazer libertação. É a mim que o Senhor vem abrir os olhos para dar a vista. É a mim que o Senhor vem trazer a liberdade contra toda a opressão. E eu, sabendo disso, declaro: hoje será para mim um dia de graça da parte do Senhor, meu Deus. Obrigado, Jesus.